Bem, vou falar um pouco hoje sobre leucemias e o que são leucemia. Elas são doenças hematologicamente complexas e diferentes entre si, que acarreta comprometimento na produção de leucócito. A leucemia aguda caracteriza-se pela proliferação clonal e pelo bloqueio maturativo das células hematopoéticas com substituição da medula óssea por células neoplásicas. A leucemia mieloide aguda, elas são mais frequentes em adultos, e a leucemia linfóide aguda, elas são mais frequentes nas crianças. As leucemias agudas, elas apresentam características morfológicas, clínicas, imunológicas e moleculares distintas. Nas leucemias agudas, elas têm um predomínio de blasto, ou seja, de células imaturas. E nas leucemias crônicas, ela tem um predomínio de células mais maduras. As leucemias agudas, elas se instalam rapidamente em dias ou poucos meses. O paciente apresenta, na maioria dos casos, fraqueza, cansaço excessivo, perda de peso, palidez, sangramento, anemia e infecção contínua. E ela é caracterizada pelo predomínio de blasto, que são células imaturas que se multiplicam rapidamente. Já na leucemia crônica, ela se instala lentamente, os sintomas não são muito evidentes, muitas vezes o diagnóstico é feito através de um exame alterado de rotina, sem que o paciente tenha percebido os sintomas de cansaço, emagrecimento ou aumento do baço. A doença ela costuma ser menos agressiva e as complicações podem levar meses ou anos para ocorrer. O tratamento da leucemia depende da gravidade. O tratamento ele varia muito. Para leucemias de crescimento lento, o tratamento ele pode incluir monitoramento. Para leucemias agressivas, o tratamento inclui quimioterapias, que às vezes é seguida por radioterapia e transplantes de células-tronco. Bom, eu irei falar sobre sinais e sintomas da leucemia, como preveni-la e a detecção precoce. Nos sinais e sintomas da leucemia, os principais sintomas decorrem do acúmulo de células defeituosas na medula óssea, que prejudicam e impedem a produção das células sanguíneas normais, devido à diminuição dos glóbulos vermelhos, e isto ocasiona a anemia, cujos sintomas incluem falta de ar, fadiga, febre a cerca de 38 graus, dor nos ossos e articulações, a perda de peso, infecções muitas das vezes graves ou recorrentes. E caso ocorra a diminuição das plaquetas, pode ocasionar sangramento, sendo os mais comuns das gengivas e pelo nariz, e pode ocasionar também manchas roxas na pele. A doença, depois de instalada, progride rapidamente, então, logo após a confirmação do diagnóstico e a classificação da leucemia, o indivíduo deve começar o tratamento rapidamente. Como prevenir a doença? Os pacientes que desenvolvem leucemia não apresentam nenhum fator de risco conhecido que possa ser modificado. Isto pode ocasionar no aumento do risco de leucemia mieloide aguda, que também está relacionado a diversos outros tipos de câncer e outras doenças graves, como infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Na detecção precoce, da leucemia pode ser feita por meio da investigação com exames clínicos, laboratoriais ou radiológicos. Caso a pessoa esteja com sinais e sintomas sugestivos da doença, isto é chamado de diagnóstico precoce. Esta detecção precoce do câncer é uma estratégia para encontrar um tumor que ainda esteja em fase inicial e assim possibilitando maior chance de tratamento. Muitas das vezes os sintomas não são causados por câncer, mas é deveras importante que sejam analisados por um médico. E algumas vezes podem ser necessários a realização da biópsia da medula óssea. Neste caso, um pequeno pedaço do osso da bacia é enviado para análise por um patologista.